para a nossa terceira aula de engenharia genética, de biotecnologia, tá? Hoje vamos falar sobre organismos geneticamente modificados, cujo principal exemplo são os transgênicos, mas não são apenas os transgênicos, tá? Então, já diz o próprio nome, organismo geneticamente modificado, dá uma olhada aí, são aqueles que têm o seu genoma, né, seu material genético modificado de alguma forma. E não necessariamente é transgênico. Transgênico é quando se transfere um gene de uma espécie para outra espécie. Mas imagine, se você modificar o gene de uma espécie sem alterar, ou seja, sem inserir o gene de outra espécie, será um organismo geneticamente modificado, mas não será um transgênico. Então a gente vai dar exemplo de um, vai dar um exemplo de outro, tá? Vai ficar bem tranquilo para você. Beleza? Vamos lá. Então, transgênicos. Os transgênicos são sim OGMs, já disse, transgênico é quando transfere o gene de uma espécie para outra espécie. O primeiro transgênico a ser comercializado no mundo foi no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, que foi uma bactéria, a Escherichia coli, que produzindo insulina humana. Rapaz, isso foi um marco, tá, para a ciência. Por quê? Porque antes dessa tecnologia, os diabéticos eles tomavam insulina de pâncreas de porco. A insulina do porco é muito semelhante à insulina humana. E aí eles tomavam insulina de porco, só que obviamente, você porco, toda vez que batia um porco, você conseguiu o pâncreas, tirar a insulina. Não, além de ser um método que não é tão fácil, tá, e não é tão disseminado, a quantidade não era suficiente. Então a insulina é uma coisa mais cara, muita gente morria sem medicação, tal. E no momento que você pôde produzir em larga escala bactérias que produziam insulina humana, a insulina barateou muito, salvando milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Então veja que é uma tecnologia que pode beneficiar o ser humano. Que se fala, quando se bota esse símbolo aí, o símbolo do transgênico, esse triângulo com T, parece que está se colocando como se fosse veneno. E não necessariamente é veneno. Às vezes é, viu? Às vezes é, mas não necessariamente é veneno. É uma tecnologia super importante, mas quem está manipulando essa tecnologia pode manipular para o bem, pode manipular para o mal. Beleza? Bom, e como é que é essa técnica da transgenia? A gente vai pegar e dizer que a técnica é chamada técnica do DNA recombinante. Toda vez que você ouvir falar técnica do DNA recombinante, entenda como sinônimo para transgênico, tá certo? E como é que é essa técnica do DNA recombinante? Dá uma olhada aqui no esquema. A primeira coisa é você selecionar o gene de interesse. Então, tem aqui o projeto Genoma, que sequencia, o projeto Proteoma, que identifica o que é que significa aquela sequência, tá? E agora, eu sabendo a sequência, eu vou cortar essa sequência que me interessa. Para isso, eu preciso de uma enzima especial chamada enzima de restrição. É importantíssimo você saber esse nome, tá? É muito citado. Qual é o nome da enzima que vai cortar o DNA em pontos específicos? É chamada de enzima de restrição. Então, essa enzima é encomendada para cortar de tal sequência a tal sequência. Bonitinho. Você cortou o gene de interesse. Agora você precisa de um vetor. O vetor é alguma estrutura que vai inserir esse seu gene de interesse na célula hospedeira. Ou se usa um vírus, ou mais comumente se usa um plasmídio. Aí o que é um plasmídio? É essa segunda palavra mais importante quando falar de transgenia, tá? É plasmídio. A primeira foi enzima de restrição, a segunda plasmídio. O que é o plasmídio? É um pedaço de DNA circular encontrado em bactérias que já faz naturalmente esse processo de inserir genes em células. Tá? Então você pega o gene de interesse e com a mesma enzima de restrição corta o plasmídio e vai colar esse gene de interesse. Ó, a DNA ligase, outra enzima aqui, menos importante, a enzima de restrição é bem mais citada. Tá? Vai pegar e agora você tem as duas coisas. Você tem o vetor, que é o plasmídio nesse caso, e o gene de interesse. Agora sim, você pode introduzir eles na célula hospedeira e a partir desse momento aquela célula, o plasmídio, vai fazer com que esse gene de interesse se acople ao material genético da célula e passe a produzir aquela proteína que lhe interessa. E aquela célula, toda vez que se multiplicar, vai multiplicar também esse gene de interesse, fazendo com que você tenha uma população, que você tenha centenas, milhares, milhões de indivíduos produzindo aquilo que é do seu interesse. Então, essa é a chamada técnica do DNA recombinante, que é a técnica de transgenia. Alguns exemplos de produtos transgênicos. Dá uma olhada aqui. O algodão colorido. Já existe algodão que ele vai ter a cor
que lhe interessa. Qual a importância disso? Tirar um elo da indústria, que é o elo da tinturaria, que é um elo extremamente tóxico, que é nocivo ao meio ambiente. Então esse produto ele fica mais barato e pode gerar menos poluição. Aí você vê uma pessoa, e se por acaso esse produto causar alergias, as pessoas podem ter alergias a transgênico. É verdade, mas as pessoas podem ter alergia a camarão, que não é transgênico. Pode ter alergia a amendoim, não tem nada a ver com transgênico. Pode ter, eu sou alérgico qual é o nome daquele frutinho, rapaz? Até esqueci, kiwi. Kiwi, velho. Como é que a pessoa tem alergia a kiwi? Pois é, eu tenho alergia a kiwi. Tem nada a ver com transgênico. Então, sim, você pode ter alergia a produtos transgênicos, mas pode ter alergia a outros produtos. Não é, mas o transgênico pode aumentar a quantidade de alergias. É verdade, é possível. É por isso que a tecnologia ela tem que ser controlada, né? Não pode ser qualquer um e sem estudos lançar qualquer transgênico no mercado, ok? Bom, esse aqui eu acho massa. O tomate roxo, ele tem uma alta concentração de antocianina, então foi inserido o gene nele de um outro organismo que determina a produção de alta concentração de antocianina. É um poderoso anti-inflamatório, um poderoso até antineoplásico, pode pegar e combater câncer. Inclusive em laboratório, camundongos que comeram esse tomate roxo, que tinham câncer, esse tomate roxo conseguiu aumentar a expectativa deles em 20%. Vê que coisa fantástica, tá? Eu nunca vi ainda no mercado, nunca vi vender, mas já existe esse tomate roxo. Um camundongo fluorescente. Eita, meu irmão, esse aí é massa. Isso para facilitar a vida do gato. Não, não é para isso, óbvio, tá? Na verdade, isso é apenas um teste para saber se realmente funcionava. Colocou-se o gene do vagalume que determinava uma enzima chamada luciferase. Luciferase, que emite luz. Começa como? Quando se dá uma substância chamada luciferina. A luciferase, ela vai acelerar a quebra da luciferina emitindo luz. Então funciona, veja aí o camundongo fluorescente. Agora, qual é a importância disso? Vê só, imagine se no momento que for possível introduzir esse gene em células cancerígenas e você puder identificar as células cancerígenas pela luminescência dela e poder fazer uma operação com uma precisão celular, tirar exatamente e somente as células cancerígenas. Veja que coisa fantástica, que mundo novo essa tecnologia ela pode abrir para a gente, tá? E aqui, esse já usado em larga escala, o arroz dourado é um arroz que ele contém um gene de uma bactéria que determina a produção de uma alta concentração de vitamina A, então ele é usado para combater a vitaminose A, já usado em larga escala na Índia, na China, tá? É um produto transgênico. E você tem vários outros produtos transgênicos no Brasil, praticamente todo o milho, praticamente toda a soja, ela é transgênica, ok? A gente vai comentar que tem coisas boas e tem coisas ruins nisso. Agora, o fantástico é agora, você já ouviu falar de Dolly na aula anterior, na aula de clonagem, agora conheça Poly. É Poly. Tá vendo Poly aí? Poly é a união das duas tecnologias. Como assim? Poly é o clone de uma ovelha transgênica. Vê que negócio fantástico, tá? Tem uma ovelha transgênica que o seu leite trata hemofilia. Hemofilia é aquela doença genética que a pessoa tem dificuldade com coagulação sanguínea. Pois é, agora estão implantando um rebanho de ovelhas transgênicas cujo leite trata hemofilia. Que negócio fantástico, tá? É o futuro da gente ter alimentos que, além de obviamente nos nutrir, eles também vão servir para tratar doenças. Fantástico. E aqui alguns exemplos de empresas que trabalham com transgênicos. Aqui é uma observação, né? Aqui é a Monsanto. A Monsanto é o terror dos ecologistas, é a Monsanto, é o demônio na terra, é a Monsanto que é a maior empresa de biotecnologia do mundo. E realmente, eu não estou defendendo a empresa não, tem coisa que vem do bem, tem coisa que é do mal. Por exemplo, a Monsanto, o milho da Monsanto, ela é resistente a pragas e por isso você praticamente não precisa usar agrotóxico nele. Em compensação, a mesma empresa produz uma soja, que é a soja Roundup, que ela é resistente não à praga, é resistente ao agrotóxico. Então você pode usar toneladas de agrotóxico que a bichinha aguenta a parada. Então vê, é um milho que não precisa de agrotóxico, é veneno, né? E outro, a soja, que você pode usar agrotóxico à vontade. É a mesma empresa, a mesma tecnologia, mas um lado bom e um lado ruim. Ok? Bom,
Um exemplo de organismo geneticamente modificado, não é uma técnica, sem ser transgênico, é a terapia gênica, que é você poder substituir genes defeituosos ou consertar genes defeituosos ou inibir genes defeituosos na espécie humana ou em animais. Então, é chamada terapia gênica. Inclusive, o medicamento mais caro do mundo ele usa essa tecnologia, que é esse aqui, ó, é a Zolgensma. Horrível, pelo nome é horrível, um nome mais bonitinho, né? Pois bem, ele trata um tipo de problema neural, tá? Que é a atrofia muscular espinhal. Essa doença horrível, a pessoa aparentemente nasce normal, mas com poucos anos, com 1 ano e meio, ela começa a desenvolver uma atrofia muscular e isso vai aumentando até a pessoa virar óbito, ok? E esse remédio consegue inibir essa doença. Agora ele tem que ser tomado antes da doença se desenvolver, não adianta, né, durante a doença e tal, mas antes. Então é por isso que é importantíssimo o diagnóstico precoce, e esse medicamento é um medicamento caríssimo, né? São 2 milhões de dólares. Agora lembre-se que toda a tecnologia nisso é muito cara, mas aos poucos ela vai sendo, outras empresas vão conseguir dominar a tecnologia e o preço vai barateando até chegar a toda a população, e aí vai ter uma outra tecnologia mais nova e assim por diante, normal, ok? Eu sei que não é fácil para quem está ouvindo isso, tem algum parente, né, ou alguma pessoa muito querida que tem alguma doença genética grave e precisa de um medicamento desse e não tem. É por isso que a empresa ela faz convênio com governos, né, com governos, para que possa chegar a mais pessoas. E ela também faz testes, faz doações e tal. Mas é uma tecnologia muito recente, porém já existem alguns medicamentos, os mais caros do mundo, que curam doença genética, uma coisa que a gente nunca tinha feito na história da humanidade. A gente tratava dar paliativos para doença genética, mas curar doença genética é uma novidade. E lembre-se que no momento que a pessoa tem um gene dela modificado, ela passa a ser um organismo geneticamente modificado, mas não é um transgênico, porque ela não está recebendo o gene de uma outra espécie. Por outro lado, você tem as vacinas gênicas. As vacinas gênicas, essas sim, elas contêm um gene de um parasita que será introduzido no hospedeiro. Para que isso? Tá? Para que esse gene passe a produzir um antígeno, passe a produzir uma proteína, e o organismo que recebeu esse gene comece a aprender a produzir os anticorpos contra esse antígeno estranho, contra essa proteína estranha. Tá? Mas é um transgênico, você está recebendo um gene de um parasita. Isso ainda não está liberado para seres humanos, mas já está liberado para vários animais. Já existem vacinas gênicas para cachorro, para porcos, para carneiros, para peixes, tá? Para vários animais. E a tecnologia é a mesmíssima do transgênico, tá? Então você pega o gene de interesse, né, do parasita, coloca num plasmídio e essa estrutura vai introduzir no hospedeiro, no organismo, né, que vai ser estimulada a produzir anticorpos. Diz que a grande vantagem dessa vacina é ela ser extremamente específica e até ser mais barata, porque não precisaria de métodos de conservação muito apurados, tal. Eu juro a você que eu não toparia tomar, não. Eu preferia vacina tradicional. Porque eu não quero ser um transgênico, pô. Mas, bom, vamos ver, né? Tudo depende da doença, né? Tudo depende da doença, tudo depende da tecnologia. A gente vai aprendendo, mas a tecnologia é importantíssimo. E aí você tem alguns exemplos de organismos geneticamente modificados, não transgênicos e transgênicos. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Claro que é o nosso exercício, tá? Então, dá uma parada aí para fazer o exercício e você retoma o vídeo em instantes, beleza? Parou! Vamos voltar? A tecnologia do DNA recombinante tem produzido uma série de avanços no setor agropecuário brasileiro. A inserção de um gene da bactéria Bacillus thuringiensis em algumas variedades de plantas, por exemplo, as torna resistentes a certas pragas. É um transgênico, né? Sobre essa tecnologia, é correto afirmar que, letra A transferência de qualquer gene de um organismo a outro produz variabilidade genética, daí os transgênicos serem resistentes a pragas. Sei, acho que eu tenho dúvidas sobre essa frase, né? A transferência de qualquer gene de um organismo a outro, se for da mesma espécie, não é transgênico. E se ele não for resistente à praga, eu preferia ler outras alternativas. Se não tivesse a opção, marcaria essa, mas prefiro ler as outras. Letra B. Plasmídeos virais são utilizados como vetores de genes de interesse que são transferidos a um organismo. Vê só,
Plasmídios virais. Não tem plasmídio viral, pô. Plasmídio é DNA de bactéria. Caiu na pegadinha. Cuidado com isso, pô. Não existe plasmídio viral. Letra C. A resistência de uma planta transgênica a uma praga se deve à ação do produto do gene inserido na planta e não à presença do gene em si. Verdade, claro. Né? Assim, o gene introduzido ele vai determinar a produção de uma proteína e, obviamente, é essa proteína que vai conferir resistência à praga. Não é o gene em si, mas o resultado, o produto dele. Então, sim, com certeza, é a resposta letra C. Tá vendo? Eu fiquei em dúvida na letra A, mas com a letra C eu tenho certeza do gabarito. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham acertado. Essa aula é que completa a parte de biotecnologia, mais uma série. Veja a aula 1, veja a aula 2. Curta os vídeos, pô. Vamos lá, ajuda aí. Beleza? E até a próxima aula. Ei, parou. Aqui é só uma charge, tá? É uma brincadeira, mas que dava um bom tema de redação, né? O código genético da espécie humana foi quebrado. E aí, Deus? Vai ter que trocar a senha. Tá? Então, é uma coisa que você também precisa treinar com o seu professor de redação, a biotecnologia, né? As suas ações, os seus efeitos na nossa sociedade. Beleza? Agora sim, parou, até a próxima aula. Um abração a todo mundo.